Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos começar a estudar os processos eletroquímicos não espontâneos, falando sobre a eletrólise ígnea. A eletrólise é um processo eletroquímico que converte a energia elétrica em energia química por meio de uma reação não espontânea de oxirredução. Esse processo pode ser utilizado para diversos fins, entre eles para a obtenção de substâncias que não existem na natureza, ou ainda quando a quantidade existente na natureza não é suficiente para atender a demanda industrial. Uma outra aplicação associada à eletrólise é o recobrimento de superfícies metálicas com outro metal, como é o caso do banho de ouro ou a galvanização. Aqui nós temos uma imagem representativa da eletrólise. O sistema é montado acoplando uma bateria aos eletrodos. Durante o funcionamento da eletrólise, a bateria fornece corrente elétrica para o sistema. E depois de alguns minutos de funcionamento, nós teremos a chave de latão recebendo uma cobertura de cobre metálico. E isso ocorre porque a bateria fornece elétrons para que o cobre sofra o processo de redução na superfície da chave. Essa cobertura com o cobre deixa a chave mais resistente à corrosão, mais bonita e até mesmo mais valiosa. Dependendo do tipo de eletrólito, a eletrólise pode ser classificada de duas formas. Nós temos a eletrólise ígnea, onde o eletrólito é uma substância fundida, ou seja, a substância no estado líquido sem a presença de água, e a eletrólise aquosa, onde o eletrólito é uma solução aquosa com íons dissolvidos. No caso da eletrólise aquosa, nós temos, além da substância dissolvida, os íons H+ e OH- presentes na água. E por esta razão, faz-se necessário consultar uma tabela para sabermos qual será o ânion e qual será o cátion que sofrerá o processo. Então, vamos falar sobre a eletrólise ígnea. Vamos utilizar o exemplo da eletrólise do sal de cozinha. O esquema é montado acoplando-se uma bateria a eletrodos imersos no sal no seu estado líquido. Para que a eletrólise ocorra, o líquido contido na cuba eletrolítica deve ser um condutor de corrente elétrica, e é por esta razão que não podemos usar o sal no seu estado sólido. Então, aquecemos a substância para deixá-la no estado líquido e assim permitir a condução de corrente elétrica. A experiência se inicia ligando-se o gerador de corrente contínua, que irá fornecer elétrons para o polo negativo da eletrólise. Esses elétrons, ao atingirem o eletrodo de platina ou grafite, que são eletrodos inertes, definirão qual será o polo negativo da cuba eletrolítica. Esse polo, por ser negativo, atrairá os cátions, no caso, o cátion Na+, que está presente no líquido que está sendo eletrolizado. E é por esta razão que, na eletrólise, o polo negativo é o catodo do sistema. E é onde os íons sódio recebem os elétrons e se transformarão em sódio metálico, ou seja, irão sofrer redução. No caso da eletrólise ígnea do NaCl, ocorrem os seguintes processos. Primeiro, nós temos a fusão do sal, que irá transformá-lo na sua forma líquida, e, a partir disso, a dissociação iônica dele, que irá liberar os íons Na+ e Cl- para o processo de eletrólise. A redução catódica ocorre com o íon sódio, que recebe um elétron e se transforma no sódio metálico, enquanto a oxidação ocorre com os íons cloreto, que perdem 2 elétrons e se transformam no gás cloro. Na eletrólise, nós também podemos obter a equação global do processo, mas para isso precisamos igualar os elétrons perdidos com os elétrons recebidos. Então, precisamos dobrar a equação de redução do sódio para que tenhamos a mesma quantidade de elétrons. E como nós temos 2 mols de íons Na+ e 2 mols de íons cloreto, precisamos ter 2 mols de íons na dissociação iônica do sal e, consequentemente, 2 mols de sal na sua fusão. Então, ao somarmos as equações, podemos cancelar
os elétrons, os íons Na+, os íons cloreto e também o NaCl líquido. Logo, a minha equação global fica 2 NaCl sólido, que produzem 2 mols de sódio metálico e também gás cloro. Aqui, nós temos uma imagem representativa do processo. Então, no polo negativo, os íons Na+ recebem elétrons, sendo reduzidos a sódio metálico, e no polo positivo, os íons cloreto perdem elétron, se transformando no gás cloro, que poderá ser observado pela presença de bolhas neste polo da eletrólise. Ao analisarmos os potenciais das substâncias participantes da eletrólise ígnea do NaCl, nós percebemos que, como a reação é não espontânea, o raciocínio para com os potenciais deve ser diferenciado. Então, o sódio, ao receber um elétron e se transformar em sódio metálico, possui potencial de menos 2,71 volts, enquanto o cloro possui potencial de redução mais 1,36 volts. No raciocínio da pilha, que é o processo espontâneo, o cloro, por ter o maior potencial, deveria se reduzir e o sódio se oxidar. No entanto, a eletrólise inverte o sentido da corrente. Logo, nós temos que o sódio, por ter o menor potencial, é quem irá sofrer o processo de redução, e o cloro, de maior potencial, é quem irá sofrer o processo de oxidação. Logo, a ADDP da eletrólise ígnea do NaCl ficará o valor do potencial de quem sofreu a redução, que neste caso é o menor, ou seja, o sódio, menos o valor do potencial de quem sofreu a oxidação, que neste caso é o maior, ou seja, o cloro. Então, o potencial desta eletrólise é menos 4,07 volts, ou seja, o sinal negativo indica que nós temos um processo não espontâneo. Este é o valor da corrente que deve ser fornecida para o sistema para que a eletrólise do NaCl ocorra. Um outro exemplo muito importante de eletrólise ígnea é o alumínio, que é um metal que possui grande relevância econômica por ser encontrado desde latinhas de refrigerante até na construção civil e na fabricação de navios e foguetes. O alumínio é o terceiro elemento químico mais abundante no planeta, atrás apenas do oxigênio e do silício. Porém, ele não é encontrado na forma pura na natureza. A sua produção acontece a partir da eletrólise ígnea do seu principal minério, que é a bauxita. Aqui nós temos uma imagem da bauxita, ou seja, o minério que é rico em Al2O3, e ao lado as barras de alumínio metálico, que são produzidas após a eletrólise do minério. Ao analisarmos os potenciais dos participantes da eletrólise ígnea do Al2O3, nós temos que o alumínio possui potencial de redução de menos 1,66 volts e o oxigênio possui potencial de redução de mais 1,23 volts. Como nós temos um processo de eletrólise, o alumínio, que é o menor potencial, irá sofrer a redução, enquanto o oxigênio, que é o maior potencial, irá sofrer a oxidação. Então, no cálculo da variação de potencial deste processo, nós temos o potencial do alumínio, menos 1,66 volts, menos o valor do potencial do oxigênio, que é mais 1,23 volts. Ou seja, a ADDP para este processo é de menos 2,89 volts, o que indica um processo não espontâneo. Então, vamos ver as equações para o processo. A dissociação iônica do Al2O3 é Al2O3, que produz 2Al3+, mais 3O2-. A redução fica por parte do alumínio. O alumínio 3+, recebe 3 elétrons e transforma-se no alumínio metálico, enquanto o oxigênio, na sua forma 2-, vai se transformar em gás oxigênio e liberar 4 elétrons no processo. Para realizarmos
o somatório das equações e chegarmos na equação global, nós precisamos igualar a quantidade de elétrons. Como nós temos 3 elétrons para o alumínio e 4 para o oxigênio, precisaremos levar todos para 12 elétrons. Logo, a equação do alumínio passa a ser 4Al3+, mais 12 elétrons, produzindo 4Al0, e a equação do oxigênio passa a ser 6O2-, que produz 3O2 mais 12 elétrons. Desta forma, nós temos 4 íons Al3+, e 6 íons O2-, ou seja, precisamos acertar a equação de dissociação iônica, que, multiplicada por 2, fica 2Al2O3, que produz 4Al3+, mais 6O2-. Então, agora nós podemos cortar as espécies que se repetem. Nós temos os 12 elétrons, os 4 íons Al3+, e também os 6 íons O2-. Então, a equação global fica 2Al2O3, que produz 4Al0 mais 3O2. No caso da eletrólise ígnea do Al2O3 e em outras substâncias onde haja formação de gás oxigênio durante o processo, nós teremos uma reação deste gás oxigênio com o eletrodo de carbono, o eletrodo de grafite, que irá gerar gás carbônico ao final do processo, ao invés de gás oxigênio. Então, de maneira resumida, e comparando com o processo de pilha que vimos anteriormente, nós temos o quê? A pilha é um processo espontâneo de ΔE maior do que zero, onde o polo positivo é o cátodo e o polo negativo é o anodo. Já a eletrólise é um processo não espontâneo, com ΔE menor do que zero, onde o polo positivo é o anodo e o polo negativo é o cátodo. Lembrando que no cátodo sempre temos o processo de redução e no anodo sempre temos o processo de oxidação. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!